Olá, você! Bem-vindo ao episódio 3 dos nossos bate-papos sobre economia. Como você já sabe, aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Na capa do nosso episódio, uma vista panorâmica da cidade que é o maior centro de negócios da América do Sul, São Paulo. É o terceiro maior PIB do Brasil, representando sozinha 11% do total do país. Com suas particularidades, é uma Babel, onde residem quase 13 milhões de pessoas. E, além disso, tem mais 1,2 milhões de pessoas de população flutuante. Esse é o terceiro episódio da introdução da série, onde vamos conversar sobre a Lei Fundamental da Economia, que é a lei da oferta e da demanda. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui embaixo o seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Em todos os centros urbanos, mas principalmente em megalópolis como a cidade de São Paulo, uma das grandes questões é o problema de moradia para tão grande população. O mercado de imóveis, como qualquer outro mercado, segue a lei fundamental da economia, que é o tema da nossa conversa, a lei da oferta e da demanda. Vamos lá. Vamos então por partes, que nem o Jack, o estripador. Primeiro vamos abordar o lado dos produtores e ou dos vendedores no mercado, aqui representados ao lado pelos vendedores de Mate-Leão e Biscoito Globo, e a lei fundamental, que é a lei da oferta. Como comentamos, mas é sempre bom enfatizar, a definição de mercado é somos todos nós comprando e vendendo e realizando trocas voluntárias a todo o momento. Na realidade, a lei da oferta é muito simples de entender. Do ponto de vista do produtor ou vendedor, ou seja, do ofertante, se o preço do bem aumenta, maior será a quantidade ofertada no mercado. Isso é bem lógico. Se o preço aumenta, mais produtores e vendedores terão interesse de entrar no negócio e oferecer mais quantidade do bem ou serviço. E fica bem fácil de compreender utilizando o gráfico ao lado, de preço versus quantidade. Podemos observar a curva azul de oferta. Por exemplo, para um preço de R$ 6,00, existe oferta no mercado de 16 peças de um determinado produto. Já, se o preço do produto aumentar para R$ 10,00, o mercado irá ofertar mais peças, ou seja, 24 peças. De modo inverso, a lei também se aplica do mesmo modo. Se o preço diminuir de R$ 10,00 para R$ 6,00, o mercado irá reduzir a oferta de 24 peças para 16 peças, pois reduz o interesse dos produtores de ofertar o bem. Fácil, não? Agora, vamos abordar o assunto pelo lado dos compradores e ou dos consumidores no mercado. Aqui ao lado representado pelos banhistas na praia. E a outra lei fundamental, que é a lei da demanda. Volto a lembrar, de modo chato e obsessivo, a definição de mercado. Mercado somos todos nós. Eu, você, seus pais, seus amigos, comprando, vendendo, prestando serviços, consumindo e, assim, realizando trocas voluntárias, ênfase no voluntário, isto é, não obrigatório, a todo o momento. A lei da demanda também é muito simples de ser entendida. O mesmo tipo de raciocínio se aplica. Então, do ponto de vista do comprador e o consumidor, ou seja, do demandante,
Se o preço do bem aumenta, menor será a quantidade demandada pelo mercado. Isso também é bem lógico. Se o preço aumenta, menos compradores ou consumidores terão interesse de comprar o bem ou o serviço. Novamente, utilizando o gráfico preço versus quantidade, podemos observar a curva vermelha de demanda. Por exemplo, para um preço de R$ 6,00, existe demanda no mercado para 24 peças de um determinado produto. Já se o preço do produto aumentar para R$ 10,00, o mercado irá demandar menos peças, ou seja, apenas 16 peças. Da mesma maneira, e de modo inverso, a lei também se aplica. Se o preço diminuir de R$ 10,00 para R$ 6,00, o mercado irá aumentar a demanda de 16 peças para 24 peças, pois fica mais interessante para os compradores adquirirem o bem. Simples. Então, o que é o chamado equilíbrio de mercado? É como a figura ao lado, quando o vendedor de mate-leão e de biscoito Globo encontra o consumidor banhista sedento e com fome e fazem trocas voluntárias. Ou melhor explicando, o equilíbrio de mercado é quando a oferta se iguala à demanda, ou seja, a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada a um determinado preço de equilíbrio. Como comentamos, o equilíbrio de mercado é encontrado exatamente quando a oferta iguala a demanda. É muito fácil de observar isso no nosso gráfico preço versus quantidade. Quando a curva azul de oferta cruza ou intercepta a curva vermelha de demanda, é determinado o ponto de equilíbrio de mercado, representado pelo ponto E. No ponto de equilíbrio, se determina qual a quantidade de equilíbrio, Q estrela, que basicamente significa que a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. E também determina a que preço de equilíbrio, P estrela, isso ocorre. Podemos observar que no nosso exemplo, a quantidade de equilíbrio Q estrela é uma quantidade entre 16 e 24 peças. E que o preço de equilíbrio P estrela é um valor entre R$ 6,00 e R$ 10,00. Bem simples de entender o conceito. Então, para aqueles que se interessam em saber como calcular o ponto de equilíbrio e não têm pânico quando ouvem falar em matemática, irei apresentar a seguir qual o jeito de determinar a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio nas nossas curvas de oferta e demanda. Basicamente, você tem a reta azul de oferta e 2 pontos nessa reta. Com esses dados, você determina a equação da reta de oferta, que é y da oferta igual a 1 meio de x menos 2. Do mesmo modo, você tem a reta vermelha de demanda e 2 pontos na reta. Então, você determina a equação da reta de demanda, que é y da demanda igual a menos 1 meio de x mais 18. Utilizamos no exemplo a álgebra básica e basicamente equação de primeiro grau. Então, como dissemos, o equilíbrio de mercado é quando a oferta iguala à demanda, ou seja, no ponto onde a reta azul de oferta cruza ou intercepta a reta vermelha da demanda. Para calcular esse ponto E de equilíbrio, é só igualar a equação da oferta com a equação da demanda. Assim, você determina que no nosso exemplo, o preço de equilíbrio será de R$ 8,00 e a quantidade de equilíbrio será de 20 peças. Bem tranquilo de calcular no caso desse nosso exemplo.
Para entender a importância do conceito de equilíbrio de mercado, onde a oferta e a demanda se equilibram, vamos utilizar um exemplo real. Normalmente, o maior erro das políticas públicas é que os burocratas ou legisladores só olham para uma das curvas, isto é, ou só enxergam a curva de oferta ou então só enxergam a curva de demanda. Mas na realidade você tem que trabalhar com as duas juntas. Um dos vários exemplos clássicos aqui no Brasil foi a estúpida lei do inquilinato, que vigorou de 1991 a 2009. A lei do inquilinato determinava proteções desproporcionais ao inquilino, através de várias medidas, como, por exemplo, o congelamento do valor de aluguel, inclusive durante período de hiperinflação no Brasil, que atingiu marcas antes de 94 de até 30% ao mês. Ou até a impossibilidade do proprietário do imóvel de despejar o inquilino, mesmo quando esse deixava de pagar o aluguel por diversos meses. Essa lei foi imposta pelo Estado, porque os burocratas e legisladores populistas acharam que isso protegia as pessoas de baixa renda, onde a maior despesa no orçamento doméstico é o custo de aluguel. Na realidade, além de populismo barato, isto é miopia, porque o Estado só estava olhando o mercado de imóveis pelo lado da demanda, ou seja, pelo lado dos inquilinos, sem olhar o lado da oferta. E como sempre lembramos, o inferno está lotado de pretensas boas intenções e péssimos resultados. Então, o que aconteceu na época? Os proprietários de imóveis perceberam um grande aumento de risco em alugar seus imóveis. Entendam que a maioria dos proprietários são pessoas que dependiam de alugar o imóvel para sua própria sobrevivência. Tipo, o senhorzinho que ganha uma pequena aposentadoria e tem um imóvelzinho comprado com o dinheiro da poupança de uma vida inteira de trabalho e que depende do aluguel para pagar as suas contas. E mesmo se você pensar no cara rico que tem vários imóveis para alugar, como o risco aumentou e o retorno da receita é incerto, ele prefere deixar o imóvel fechado, sem alugar, ou coloca o imóvel para venda e vai investir o seu capital no mercado financeiro. Mas voltando às consequências reais, o que a lei do inquilinato gerou, praticamente só eram disponibilizados no mercado para locações imóveis ruins ou de baixa qualidade. Outra, os valores dos novos aluguéis eram altos para poder compensar o aumento do risco. E chegou até a situação das imobiliárias exigirem, para se alugar um imóvel, o futuro inquilino tinha que apresentar 2 fiadores, e cada um desses fiadores tendo 2 imóveis próprios, porque a legislação dizia que se o imóvel fosse de moradia do fiador, você não poderia exigir como garantia que o fiador vendesse o imóvel dele para pagar a dívida deixada pelo inquilino inadimplente e mal pagador. Ou seja, tudo muito absurdo. Ainda bem que essa lei esdrúxula foi revogada e voltamos a ter um mercado de locação um pouco mais normal e com maior oferta de imóveis. Fazendo um contraponto, né? Se você comparar com o mercado norte-americano de aluguéis, nós ainda temos muito que evoluir. Lá é muito mais simples, fácil e rápido. Por exemplo, você quer alugar um imóvel? Você vai numa papelaria, compra um formulário padrão de locação, preenche esse formulário. Com esse formulário preenchido e um documento de identidade, você vai na imobiliária, paga adiantado o aluguel do imóvel que você quer alugar e é feito o contrato. Pronto, feito.
Aí, nos meses seguintes, na data acordada, você vai na imobiliária ou deposita para a imobiliária pagando seu aluguel. No caso de você não cumprir a sua parte do contrato, isto é, não pagar o aluguel, em uma semana você estará recebendo uma notificação de despejo. Se você não acertar a dívida, eles vão lá no seu imóvel, no seu apartamento, na casa, e tiram suas coisas de dentro do imóvel e colocam para fora ou em um boxe de um galpão de depósito, que depois você terá que pagar para retirar suas coisas desse depósito. Aí você pode falar, pô Luiz, mas isso é muito duro, da pessoa ser despejada desse jeito. Sim, não é uma situação bonita, mas no caso, se você, por exemplo, percebe que não vai conseguir pagar muito tempo esse aluguel, o que você faz? Você procura outro imóvel para alugar. Você muda, porque existe muita oferta e o processo é muito simples. Percebeu que é o funcionamento de um mercado muito mais tranquilo para atender tanto a oferta, isto é, as pessoas que querem colocar seus imóveis para serem alugados, tanto para a demanda das pessoas que precisam alugar uma moradia. Acho que deu para você compreender a importância das leis da oferta e da demanda. Eu brinco que ela é uma lei natural, isto é, que nem a lei da gravidade. Apesar disso, tem um monte de pseudo-intelectuais por aí que acham que podem revogar a lei da oferta e da demanda por decreto, numa canetada. O que sempre acontece nesses casos é que eles criam um monte de grandes problemas. Simples de entender. Recomendo a esses burocratas e pseudo-intelectuais de pularem do 10º andar de um prédio depois de assinar um decreto extinguindo a lei da gravidade para ver se eles, por acaso, irão flutuar no ar. Vamos lá, alguns exemplos do dia a dia que o entendimento e a boa análise das curvas de oferta e demanda são importantes. Por exemplo, no mercado de trabalho, com relação à oferta de trabalho pelas empresas e a demanda por trabalho da população economicamente ativa. Nas indústrias, onde a empresa tem que ter uma boa avaliação de que produto produzir e qual a quantidade adequada a ser colocada à venda, isto é, qual o volume estimado e movimento da demanda. Na agricultura, a mesma situação. A grande preocupação do produtor rural é o que vai produzir na terra naquele determinado momento e a demanda por diferentes opções do mercado consumidor. No comércio, também é a mesma situação. O que o lojista precisa ter no estoque para vender e o que as pessoas estão interessadas em comprar. Portanto, a compreensão, o entendimento e o respeito à oferta e à demanda são a régua fundamental da economia. Chegamos ao final do 3º episódio da série. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, pelo spoiler do cartoon ao lado, nós vamos conversar mais em detalhes sobre a demanda. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.